Este vídeo que irei apresentar só é para fazer um pequeno questionamento de um recorte do vídeo do teólogo Rodrigo Silva, que é também um recorte do vídeo de Jason Ferrer, que também faz uma crítica na asneira e irracionalidade do Rodrigo Silva sobre o fim dos tempos, onde Rodrigo Silva afirma categoricamente, com todas as palavras, que o suposto fim dos tempos acontecerá ainda neste século. E para isso acontecer, o Evangelho tem que ser pregado a todas as criaturas. Ou seja, se é para o século XXI, então tem que ser pregado para os 195 países que existem no mundo. De que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho já aconteceu. Colossenses e o Romanos deixa bem claro isso. E sem contar que Atos dos Apóstolos também deixa muito claro que a pregação foi levada em todas as nações. Nível mundial. Então a segunda coisa. E o mundial é a terra habitada, a terra conhecida da antiguidade. Quando Jesus fala que a terra ia ser levada a todo o Evangelho, Jesus não está falando de 8 bilhões de pessoas. Eu trago no meu livro isso. Eu faço os cálculos e mostro exatamente quantas pessoas haviam naquela época de Jesus em todo o mundo. Em todas as nações, de todos os reinos. Não havia 1 bilhão de pessoas. Não havia 500 milhões de pessoas. Não. Era fácil pregar o Evangelho naquela época. Porque a terra não era tão habitada. Não havia shopping center. Por favor. Então, Jesus está deixando bem claro que esse evangelho seria levado primeiro às tribos de Israel, mas não daria tempo. Mateus 10, 23. É o que eu trago no meu livro. Não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do Evangelho em nível mundial, tá certo? Aí eu pergunto a Rodrigo Silva, isso está acontecendo? Esse suposto evangelho chegou em todos os 195 países do mundo? Claro que não, e nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque cada dia mais o cristianismo está perdendo espaço, onde pesquisa revela que o islamismo está crescendo rapidamente. Há pesquisa em que afirma o islamismo vai superar o cristianismo daqui até 2070. Então, se essa profecia estiver se referindo à nossa geração, é uma profecia totalmente mentirosa e contraditória, porque não está de acordo com a nossa realidade. Existem países que é proibido de entrar com a Bíblia. Imagine pregar o Evangelho. Exemplo, países como Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Uzbequistão, Turcomenistão, Turquia, Catar, Tajiquistão, Cazaquistão, Butão e Omã. São os países que integram a lista mundial de perseguição, onde as medidas restritivas de circulação das escrituras cristãs são maiores. Uma pesquisa que foi feita em 2015 aponta que a África e o Oriente Médio são as regiões e territórios que são os mais religiosos do planeta. Lembrando que essas religiões não é o cristianismo. Metade da África e do Oriente Médio são islâmicos. E a outra parte da África, a chamada subsaariana, é mantida por diversas religiões, principalmente as chamadas religiões matrizes africanas. Aqui na América, os países que predominam o cristianismo, em primeiro lugar, se encontram os Estados Unidos da América e em segundo lugar o Brasil. O Uruguai, por exemplo, é considerado o país menos religioso da América. Na Europa, por exemplo, que é o berço do cristianismo, a maioria dos países europeus estão se tornando ateus. As igrejas estão se fechando, tornando-se bares e casas noturnas. Então, tudo o que essa profecia está dizendo está acontecendo ao contrário, se for realmente para a nossa geração, o século XXI.
Então a gente vê logo de cara que é uma profecia totalmente mentirosa. Em Israel, por exemplo, lá os cristãos são perseguidos e até mesmo apedrejados. Na Índia, a mesma coisa. Os cristãos são espancados dentro das suas próprias casas. No Egito, por exemplo, os cristãos são perseguidos e não têm reconhecimento. Lembrando que Egito é África. No Marrocos, por exemplo, que fica na África Mediterrânea, 99% é muçulmana, 0,1% é cristã. Lá os cristãos são perseguidos, não podem abrir igrejas, têm que fazer seus cultos dentro das suas próprias casas. Nós sabemos que toda a África do Norte ou Mediterrânea foi dominada pelos árabes, com o chamado Império Árabe, já praticamente no finalzinho da Idade Média ou período medieval. E até hoje o islamismo é a religião oficial da África Mediterrânea. Meses atrás, a Rússia foi atacada pelo Estado Islâmico, só pelo fato que a Rússia é um Estado cristão ortodoxo. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. O levantamento é da organização não governamental Portas Abertas, que anualmente divulga números sobre ataques a cristãos em todo o mundo. As ocorrências foram registradas em pelo menos 76 países. A maior parte na Coreia do Norte, considerado pela organização o pior local do planeta para um cristão. Na sequência estão países como Somália, Iêmen, Paquistão e Afeganistão. No total, mais de 4.500 cristãos foram presos e pelo menos 5.600 morreram simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas fechadas, atacadas ou destruídas passou de 2.100. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. E o Estado Islâmico deixou um recado. Todos os países cristãos ou de outras religiões e também até ateus sofrerão as consequências mantidas por eles. Então, quando a gente vê líderes religiosos como Rodrigo Silva e nas redes sociais defender suas crenças mitológicas, é totalmente absurda o que eles falam para poder enganar as pessoas da sua mesma fé cristã. Pois eles são capazes de distorcer o próprio livro que eles dizem seguir e acreditar. Porque a Bíblia deixa claro que essas profecias eram para acontecer naquele contexto do século I. Para aquela época dos supostos apóstolos ainda vivos. Eles teriam que verem o próprio suposto Jesus vindo nas nuvens. Mas nada disso aconteceu. Enfim, infelizmente, nós, ateus, precisamos ir às redes sociais para poder desmascarar os absurdos e as mentiras trazidas por esses líderes religiosos, se aproveitando da ingenuidade e da falta de conhecimento da fé dessas pessoas. Porque eles precisam mantê-las presas na fé. Porque são através delas que esses líderes religiosos se mantêm no poder, na luxúria, no conforto e viver uma vida totalmente abundante, com os melhores planos de saúde, as melhores escolas para seus filhos e netos, comer e usar do bom e do melhor e ter o mundo aos seus pés. E outra, gente, se esses líderes religiosos soubessem mesmo que o mundo iria acabar, eles eram os primeiros a desfazerem de suas riquezas. Iriam dar aos pobres, já que o mundo iria acabar ou ia acabar, então para que mais riqueza? Mas cadê que eles fazem isso? Porque eles sabem que isso é uma mentira, é uma mitologia. O que eles querem é poder, dinheiro, conforto, luxúria, status, dominação sobre os demais fracos, que não sabem andar com suas próprias pernas. Por hoje só, e até o próximo vídeo.
Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã África. proíbe mulheres nas universidades. Cuba manda fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança.